Ana, um legado de fé. A Bíblia menciona muitos heróis, reis e profetas. Suas histórias são grandiosas e cheias de feitos impressionantes. Mas algumas das figuras mais influentes são aquelas cujas histórias são contadas em sussurros, passadas de geração em geração. Ana, a mãe de Maria e avó de Jesus, é uma dessas figuras. Sua presença é sentida através dos tempos. Embora sua história seja breve, seu legado de fé ecoa através das gerações, impactando nossas vidas hoje. Ela é um exemplo de devoção e amor. A principal fonte de informações biográficas sobre Joaquim e Ana é um evangelho apócrifo, conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. Esse material foi escrito bem depois da morte dos ali citados, provavelmente por volta do ano 150 da era cristã. Claro, havia um contexto de afirmação de valores caros aos primeiros cristãos, como justificar as origens de Maria, mãe de Jesus. Sobre Joaquim e Ana, pais de Maria, não há referências na Bíblia. As informações vêm de textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago. Ana parece ter sido filha de Achar e irmã de Esmeria, mãe de Isabel e avó de João Batista. Segundo a tradição, Joaquim era um homem virtuoso que oferecia parte de seus bens ao povo e outra parte em sacrifício a Deus. Ambos moravam em Jerusalém. A fé e a perseverança de Ana são um exemplo poderoso de como a devoção pode transformar vidas. As súplicas de Joaquim e Ana foram atendidas lá no alto. Assim, um anjo apareceu a ambos, separadamente, avisando-lhes que estavam para se tornar pais. O encontro entre os dois, na porta de casa, após o anúncio, foi enriquecido com detalhes lendários. O beijo, que os dois esposos trocaram, teria ocorrido diante da Porta Áurea de Jerusalém, lugar onde, segundo a tradição judaica, a presença divina teria se manifestado. Durante a Idade Média, construiu-se uma tradição de que nesse reencontro do casal, Joaquim teria dado um beijo em Ana, e nesse momento teria ocorrido a fecundação do óvulo de Ana. É uma tradição para defender que não houve ato sexual. Tanto Joaquim quanto Ana já eram idosos, não podiam ter filhos e, nesse sentido, Maria foi concebida não por vias biológicas. Lembre que isso tudo não está na Bíblia. Ana, a avó de Jesus, viveu em uma época de grandes mudanças e incertezas. O povo judeu estava sob o domínio romano, uma ocupação que trouxe tanto avanços quanto desafios. Muitos viviam com um sentimento de anseio, esperando pelo Messias, o libertador prometido. A vida era desafiadora, com a pobreza e a opressão política como ameaças constantes. No entanto, em meio a essas provações, a fé florescia. Mulheres como Ana, enraizadas em sua devoção a Deus, encontravam força e consolo na oração e na comunidade. Elas se agarravam às antigas profecias, crendo que Deus cumpriria suas promessas. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos por mais de 20 anos. Não gerar filhos, para os judeus daquela época, era sinal da falta de bênção e da graça de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem chamado Rubem, que talvez fosse sacerdote ou escriba. Por não ter filhos, Joaquim não tinha o direito de apresentar suas ofertas. Humilhado e transtornado com aquelas palavras, Joaquim decidiu retirar-se para o deserto e, durante 40 dias e 40 noites, suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. Ela participava ativamente dos rituais e cerimônias, transmitindo a sabedoria ancestral às novas gerações. Em meio às tarefas diárias, Ana e outras mulheres mantinham viva a chama da esperança e da fé, acreditando firmemente na vinda do Messias, que um dia seria seu próprio neto, Jesus. Imagine Ana, a avó de Jesus, desempenhando um papel crucial na vida de Maria. Ana era uma mulher de grande fé e sabedoria, sempre compartilhando histórias inspiradoras com Maria.
Elas passavam horas em oração e estudo das Escrituras, fortalecendo a fé de Maria. A influência de Ana foi fundamental na formação espiritual de Maria. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ela estava preparada para aceitar seu destino com fé. A coragem e a fé de Maria foram um reflexo direto dos ensinamentos de Ana. Ana não apenas ensinou Maria sobre a fé, mas também a preparou para enfrentar os desafios com resiliência e esperança. A história de Ana, a avó de Jesus. Ana, a avó de Jesus, é uma figura reverenciada na tradição cristã. Embora a Bíblia não mencione diretamente sua história, textos apócrifos e tradições nos oferecem um vislumbre de sua vida. De acordo com esses textos, Ana era uma mulher de profunda fé e devoção. Ela e seu marido Joaquim eram conhecidos por sua piedade e generosidade. Apesar de enfrentarem dificuldades, como a infertilidade, Ana nunca perdeu a esperança. Suas orações fervorosas foram finalmente atendidas, e ela deu à luz Maria, a mãe de Jesus. A história de Ana nos lembra do poder da fé e da oração. Sua devoção a Deus e sua perseverança são exemplos inspiradores para todos nós. Ana é frequentemente lembrada como um símbolo de devoção e fé inabalável. Sua história, embora não canônica, é celebrada em muitas tradições cristãs. Ela é vista como uma mulher de grande piedade, que dedicou sua vida a Deus e à sua família. Sua influência é sentida através dos séculos. Através de Ana, aprendemos sobre a importância de uma fé forte e de como ela pode ser passada de geração em geração. Sua história nos encoraja a valorizar e honrar nossos próprios avós, reconhecendo o impacto duradouro que eles têm em nossas vidas espirituais. Ana, a avó de Jesus, nos lembra que a fé e o amor são os maiores legados que podemos deixar para as futuras gerações. Lembre-se da história de Ana, a avó de Jesus, e como sua fé inabalável moldou gerações, feito com tanto carinho e nas conversas cheias de sabedoria. Tudo isso misturado com as histórias de fé que só elas sabem contar. Um legado eterno que continua a inspirar. No entanto, a Bíblia não menciona especificamente a história de Ana, a avó de Jesus. A tradição cristã e textos apócrifos são as fontes que nos falam sobre ela. Mesmo assim, a figura de Ana nos inspira a valorizar o papel dos avós na transmissão da fé e dos valores espirituais. Ana é frequentemente lembrada como um símbolo de devoção e fé inabalável. Sua história, embora não canônica, é celebrada em muitas tradições cristãs. Ela é vista como uma mulher de grande piedade, que dedicou sua vida a Deus e à sua família. Sua influência é sentida através dos séculos. Através de Ana, aprendemos sobre a importância de uma fé forte e de como ela pode ser passada de geração em geração. Sua história nos encoraja a valorizar e honrar nossos próprios avós, reconhecendo o impacto duradouro que eles têm em nossas vidas espirituais. Ana, a avó de Jesus, nos lembra que a fé e o amor são os maiores legados que podemos deixar para as futuras gerações. A Bíblia está cheia de heróis, mas também reconhece os indivíduos muitas vezes invisíveis que desempenharam papéis vitais. Ana, a avó de Jesus, é um excelente exemplo. Sua história nos lembra que Deus vê e honra a fidelidade, mesmo em vidas aparentemente comuns. Cada ato de bondade, cada oração sussurrada, cada vida tocada pela fé, tem efeitos em cadeia que se estendem muito além do que podemos imaginar. Assim como a fé de Ana influenciou Maria, e através dela, o mundo, nossos próprios atos de fé podem inspirar e encorajar outros, de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. Pense em figuras como Noemi, cuja orientação e amor moldaram a vida de Ruth, ou Abigail, cuja sabedoria e coragem salvaram sua família. Essas mulheres, como Ana, nos mostram que a fé e a bondade têm um impacto duradouro. Elas nos inspiram a viver com propósito
e a acreditar que nossas ações, por menores que sejam, podem transformar o mundo ao nosso redor. Em um mundo frequentemente envolto em trevas, a história de Ana brilha como um farol de esperança. Sua jornada é um testemunho de fé e perseverança. Ela nos lembra que Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ana é um exemplo vivo de como pequenos atos podem ter grandes impactos. Podemos não ser chamados para tarefas grandiosas e visíveis, mas cada um de nós tem um papel a desempenhar na história de Deus. Cada gesto de bondade conta. A vida de Ana nos ensina que o verdadeiro significado não está na fama ou no reconhecimento, mas na obediência fiel ao chamado de Deus. É na simplicidade que encontramos a verdadeira grandeza. É nos momentos silenciosos de oração, onde encontramos paz e propósito, nos atos de amor e bondade, que espalhamos luz no mundo, e na crença inabalável nas promessas de Deus que realmente fazemos a diferença. A história de Ana é um lembrete poderoso disso. Ana não apenas viveu sua fé, mas também a transmitiu às gerações futuras. Ela ensinou seus filhos e netos a importância da oração e da confiança em Deus. Sua casa era um lugar de refúgio e sabedoria, onde muitos encontravam consolo e orientação. Ana era uma fonte constante de amor e apoio. Ela guiava os jovens com paciência e carinho, mostrando-lhes o caminho da fé. Sua influência perdura até hoje, inspirando muitos a seguir seus passos. A comunidade ao seu redor também sentia o impacto de sua presença. Ana era uma líder espiritual, sempre pronta para ajudar e encorajar os outros. Sua vida é um testemunho de como a fé pode iluminar até os cantos mais escuros do mundo. Ana, a avó de Jesus, continua a ser um farol de esperança para todos nós. A história de Ana, a avó de Jesus, é uma narrativa fascinante que se desenrola nas páginas de um antigo livro. Ana nasceu em uma época de grandes desafios e mudanças. Ela viveu em Nazaré, uma pequena vila na Galileia, onde a vida era simples, mas cheia de significado. Quando Maria completou 3 anos, Joaquim e Ana, em gratidão a Deus, levaram-na ao templo para consagrá-la ao seu serviço, conforme haviam prometido em suas orações. Os textos apócrifos não fazem outras referências a Joaquim, enquanto sobre Ana, acrescentam que ela teria vivido até os 80 anos. Suas relíquias teriam sido preservadas por muito tempo na Terra Santa. Mais tarde foram transferidas para a França e enterradas em uma capela, escavada sob a Catedral de Apte. Posteriormente, sua descoberta e identificação teriam sido acompanhadas por alguns milagres. Que possamos abraçar o legado de Ana em nossas próprias vidas, cultivando a fé e a sabedoria que ela tão graciosamente exemplificou.